Bom, meu nome é Alessandra, eu faço parte do grupo da Jéssica Catrine, Moisés Barbosa e Mônica Borges, e a gente tinha que apresentar o trabalho de linguística aplicada, né, sobre analisando as diferenças e as semelhanças entre o PPP da escola, né, a Estadual Básica Sagrada Família de Morrinhos do Sul, e os documentos da BNCC e LDB. A gente iniciou, né, com o que significa cada uma delas, né, sendo que a LDB é um conjunto de normas ou princípios fundamentais uh, que, uh, que ajudam, né, a educação básica, que orienta as escolas na organização, na articulação para o desenvolvimento, né, de cada avaliação pedagógica da escola. O PPP, no caso, ele é um documento que direciona os gestores e todos os membros, né, envolvidos na escola uma forma como organizar o planejamento, né, das atividades escolares e práticas pedagógicas. E a BNCC é a base nacional comum prevista na Constituição para o ensino fundamental, no caso, e é ampliada no Plano Nacional de Educação para o Ensino Médio. Então, tem como uma função delimitar o que o corpo discente, deve aprender e cooperar para as desigualdades na educação. Também ela ajuda a evitar com que os alunos sofram uma defasagem escolar, né, um abandono da escola, e também auxilia, né, na aprendizagem quando eles mudam de escola, né, fazendo com que tenham a mesma integração e que sejam vistos cada um à sua maneira e conforme as suas necessidades. Além disso, ela contribui de forma como o professor deve trabalhar com este aluno, né, favorecendo e fortalecendo, no caso, né, a formação continuada dos professores, sendo que os professores eles têm que se colocar ao dia, né, já que a gente está numa sociedade que em todos os dias há mudanças, então os professores têm que se adequar, então isso serve de ajuda para isso, no caso. Né, a concepção de linguagem, então, no PPP da escola que a gente visitou em Morrinhos, apresenta uma concepção de linguagem como levar o aluno, né, a ter uma nova percepção da natureza, dado que na escola existe bastante diversidade de plantas, eles arrumaram o pátio, então a gente notou isso lá, né, então a escola também usa a língua como um instrumento de acesso a essa informação e a outras culturas. Utiliza dos mecanismos de coerência e coesão para a produção oral, escrita e falada. Já o documento BNCC retrata a linguagem como expressão do pensamento, né, como instrumento de comunicação. Na verdade, a nossa linguagem, tanto na escola fora dela, ela é uma forma de a gente poder expressar o que a gente pensa, o que a gente sente e a forma da gente se entender como ser humano, né, senão seríamos como os animais. Os animais também têm a sua linguagem, é claro. E dessa forma, assim, facilita, né, que os estudantes se envolvam com outras línguas, né, porque a gente está acostumado com o português e na escola, então tem que ter regras para a gente poder assimilar e poder aprender outras, seja o inglês ou o espanhol, gradativamente, conforme o português. A gente vai aprendendo pouco a pouco, né, e assim conseguimos nos integrar, né, nessa diversidade de idiomas. Logo, o documento LDB, a gente observa uma linguagem como uma forma de interação humana, né? Implica numa postura de educar de uma forma diferenciada. Então, nem todos os alunos conseguem aprender da mesma forma, alguns têm mais dificuldade que outros, então cabe ao professor se adaptar também um pouco a cada necessidade de cada aluno, né? Os falantes, no caso, no aprendizado, se tornam sujeitos do seu próprio aprendizado e a escola, ela prioriza essa possibilidade, né? Ao escolher os métodos de ensino. Eu, como professora, vendo a capacidade de cada aluno, eu terei como ver o método mais adequado, ou de uma forma geral, ou de uma forma mais individualizada, dependendo das necessidades.
Logo, os pontos semelhantes são, bom, os três, né, são documentos que abordam conceitos de língua e linguagem, cultura e aluno, principalmente, né, que por isso tudo se trata professor, aluno, escola, família, né, e trata também da aquisição de uma segunda língua, né. São documentos que contemplam o ramo educacional, ou seja, que ditam, né, os afazeres da comunidade escolar, né? E os documentos fazem uso da prática interacionista, objetivando a integração do indivíduo ao meio. Tudo é relacionado ao aluno, à sua adaptação na escola e o meio em que vive, porque também a gente não pode pensar no aluno só escola. O aluno vai sair daquela escola, ele vai estar um turno na escola, um turno fora dela, um pouco em casa, então ele tem que aprender a se socializar em todos os ambientes e em todas as culturas, né? Os pontos divergentes, o PPP é um documento característico de cada comunidade escolar, então cada escola tem a sua, e funciona, né, regindo conforme aquele documento, tem pela uma mesma linguagem, né, uma linguagem própria, tendo um campo de atuação restrito, né, ele está dentro daquela escola a qual ele pertence. Outra escola terá outro plano político-pedagógico e funcionará conforme, né, aquele plano. E as BNCC atuam em todo o território nacional, então é uma diferença, né? O PPP é de uma escola só e o BNCC é geral, né? Território nacional. O documento BNCC utiliza a linguagem na pluralidade, pois nela observamos diversas hipóteses de uso da língua e da linguagem. E o documento LDB, Lei de Diretrizes e Bases, dita as diretrizes e as bases da organização desse sistema educacional, facilitando assim que as escolas construam a produção dos seus sistemas de ensino, né? Ela é mais livre, ela é mais ampla. Cada escola vai poder decidir a forma de trabalhar, de produzir os seus sistemas de ensino, né? Mas, sobretudo, fixa normas gerais, né? Então, tá longe, na verdade, de ser o cotidiano da nossa sociedade, porque nem tudo que estão nesses documentos, na Lei de Diretrizes e Bases, é o que realmente acontece nessas escolas, ou em todas as escolas, aunque deveriam ser, mas a gente sabe que é diferente a escola rural, por exemplo, onde a gente foi fazer a visita, que é rural, né, a maioria são agricultores, e outra coisa são escolas da cidade, onde as crianças têm eu não diria maior facilidade, né, de uma inclusão ou de aprendizado, mas eles têm acesso, que lhe dão essas informações que talvez facilitem, tanto em questão de transporte e tudo isso, né? Então, concepção de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, tá? Semelhanças e diferenças entre esses documentos, as diretrizes e bases da educação, por exemplo, contemplam a importância do estudo de línguas, né? Essa lei não descreve de uma forma detalhada, né? Podendo ser feita de outra forma, ela pode ser interpretada de várias formas. No currículo de ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano, por exemplo, né? Na Lei de Diretrizes e Bases. Não consta na lei se a disciplina obrigatória é o espanhol ou é o inglês, né? Ela é facultativa. A BNCC aborda de forma mais explícita a importância do estudo de uma língua estrangeira. Essa determina os objetivos para cada ano de estudo. Ela dita o que deve ser aprendido no quinto, no sexto, no sétimo ano, por exemplo, né? E o PPP da escola é um documento que não apresenta as descrições das disciplinas, os objetivos da língua estrangeira, bem como a metodologia e a avaliação que se encontram nesses planos de estudo fazem parte do plano do trabalho do professor, né? Então, esse PPP da escola não tinha, né, demonstrado isso. E de acordo com o estudo do PPP, a concepção de ensino-aprendizagem é interacionista. Tá? Abordagem de ensino em língua estrangeira, as semelhanças. No caso, o objetivo é garantir ao estudante o direito de aprendizagem, tá? De conhecimento da língua para o seu uso, né? Conforme as suas necessidades, as condições necessárias para essa socialização, para que se dê, para que o aluno possa fazer uso desse seu conhecimento, né, com a interação com pessoas, né,
e informações culturais e de outras nacionalidades. Então, ela se adapta, né? E lidar com textos orais e escritos de língua estrangeira, porque a língua estrangeira ela não é só falar, a gente precisa escrever, né? A gente precisa saber ler, porque uma forma de comunicação é escutar também as notícias, é ler um jornal. Então, tudo isso a gente precisa saber ler e escrever, além de falar, né, para que aconteça uma comunicação 100%. As diferenças é que enfatiza o fato, né, a BNCC enfatiza o fato da comunidade escolar poder escolher a língua estrangeira, né? Ela não diz, ó, tem que ensinar esta ou aquela, não. Ela dá a possibilidade que a escola escolha qual deseja, né, ter no seu calendário escolar. Logo, o PPP é deixado claro que a língua trabalhada é a inglesa, né? Nessa escola que a gente foi, possivelmente ano que vem a diretora disse que pode existir a língua espanhola, mas que este ano ainda somente tinha a língua inglesa, até nesses últimos anos. Então, a conclusão desse nosso trabalho foi o objetivo, né, que a gente teve foi analisar estes 3 documentos, observar as suas semelhanças, né, quanto à concepção de linguagem, de ensino, aprendizagem e, né, a abordagem de ensino de língua estrangeira. Entretanto, a gente observa que os documentos, os 3, são importantes, né, para as escolas, para os alunos, para a sociedade, né. Eles possuem algumas semelhanças em alguns pontos, mas cada documento possui a sua área de atuação, então eles possuem algumas coisas semelhantes, mas eles não são iguais porque eles são destinados a áreas diferentes, né? Então, são reconhecidos, né, como documentos que normatizam o ramo educacional. Eles auxiliam, na verdade, as escolas, sendo que o PPP da escola e o BNCC são documentos distintos na área de atuação, mas ambos necessitam da LDB para consolidar suas concepções de linguagem e as demais leis que contemplam a educação. Na verdade, todos esses documentos eles auxiliam logo cada escola, né? Porque eles não são tão rígidos. A escola pode escolher, pode se adequar ao seu método, ao método da sua comunidade, conforme a necessidade da sua comunidade, né? A gente não pode pensar em todas as escolas deveriam ser ensinado o mesmo e de igual forma, porque, como eu falei antes, a comunidade rural ela tem mais dificuldades de acesso a informações e entre outras dificuldades, por alguns alunos são, né, dificuldade, não tem um computador ou às vezes não tem nenhuma televisão em casa, então o acesso à informação tem mais dificuldade a este acesso que crianças da cidade, não que as crianças da cidade não tenham também suas dificuldades. Então, eu acho que era isso. Foi muito bom ter aprendido, ter podido visitar essa escola de Morrinhos do Sul. Ela é um exemplo, na verdade, se algum dia eu for em sala de aula, eu gostaria de trabalhar numa escola como aquela. Os alunos têm liberdade de expressar o que sentem, falando e, em alguns pontos, até mesmo pintando, porque tem muros naquelas escolas pintados por alunos e professores, onde demonstram, eu acho que uma pintura é capaz de demonstrar alegria ou tristeza. Então, aquelas pinturas feitas por aqueles alunos, sejam de pré-escolar, de ensino fundamental ou médio, eles eram alegres, o que eu achei muito interessante. E a cor, aquela escola é colorida, como devem ser todas as escolas, porque eu acho que escola tem que ser um lugar alegre, independente de leis, né, desses documentos. Eu acho que a escola, o prédio da escola, eu acho que diz muito de uma escola e das pessoas que nela habitam e que fazem com que isso aconteça. Então foi muito interessante. Obrigado.